Uau, uau, uau. Estou muito feliz de novo te ver. Você sentar a saber quem é tu hoje. Eu sei, tem uma nova dimensão, você acaba de conhecer a identidade teu. Então, hoje querer te mostrar ou te explicar a demonstração do Espírito de Deus no corpo humano. Então, a verdade é, você já conhece a tua identidade como você é filho, é filha de Deus. Então, a vantagem é o quê? Quando você já sabe quem é tu de verdade, o que tu faz começa a funcionar naquele reino do Espírito. Começa a funcionar, significa leva isso à vida normal. Não começar a haver negatividade na tua vida. Tira essa negatividade. Como está? Tudo bem. Então, você vai ver a transformação na tua vida a começar a mudar. Automaticamente começa a ver tua vida mudou de dimensão. Para tu conseguir a mudar, precisa para você logo ver essa mudança dentro de ti. Então, a demonstração do Espírito de Deus no corpo humano, como funciona? É estilo polícia trânsito. Está na rua. Quando ele não tem aquela roupa, chega ali na rua, te manda parar. Mesmo você tinha alta velocidade, tu não vai parar, porque tu não sabe quem é essa pessoa. Mas quando ele mete aquela roupa, significa logo ele mete aquela identidade dele do polícia de trânsito. Mesmo você tinha alta velocidade, como? Quando ele mete a mão dele assim, tu logo stop o carro. Está percebendo? Então, significa aquela identidade você já sabe quem é tu de verdade. Está dentro de ti, você mete aquela roupa de filho de Deus. Então, o que tu precisa fazer nesse momento é declarar, transformar. Porque o que Deus faz? Deus nos criou na imagem dele, nos criou nós tudo a maneira dela. Significa como Deus criou esse mundo, nós também temos essa habilidade a criar o mundo. A criar nosso mundo significa transformar a situação que você não quer, a meter aquela situação que você quer, a organizar a tua vida da maneira que tu queres viver. Tudo depende de ti, não depende de Deus, porque outra pessoa diz, não, depende de Deus. Não, Deus não dá a habilidade para nós conseguirmos a dar ou a funcionar, ou a mudar as coisas que nós queremos. Então, o que tu quer hoje? O que tu quer mudar? Exemplo, você está doente. Tu pode mudar isso. Exemplo, você não tem trabalho. Tu pode mudar isso. Exemplo, você tem vários exemplos, você pode mudar. Só o problema é uma parte, você meter na tua consciência tem alguma coisa dentro de ti, já está a funcionar. Aquela coisa é, você é filho de Deus de verdade. Então, quando você é filho de Deus de verdade, deixa de ver teu corpo na outra forma. Anda, a maneira que estava dizendo no programa passado, anda com aquele boldness. Significa o quê? Não fica nenhum medo quando você faz uma declaração qualquer. Quando você está em frente de uma situação, você não está a perceber, reza. Toma decisão daquela situação para tirar. Você tira isso na tua vida. Então, eu estou a ver, você está a me perceber. Agora quero você saber, o Espírito de Deus está dentro de ti. Quando o Espírito de Deus está dentro de ti, você é capaz de mudar toda situação de tua vida. Tudo situação, quando diz tudo, é tudo. Como tu fazes isso? É simples. Diz, começa a se olhar primeiro, olha de pé,
olha teu corpo, tenta lá se olhar muito bem. Em primeiro lugar é ter isso, afirmação dentro de ti, diz, sou filho de Deus. Quando você é filho de Deus, começa a mandar embora a situação que tu não queres. Isso, não sei, malária, manda isso embora. Não sei qual, manda isso embora. Como tu manda isso embora? A confessar. Confessar não é dizer dentro de ti, é a falar na tua boca. Deus, o dono desse mundo, criou esse mundo a falar, diz que seja luz, luz. Então, por que você está ali sentado só a dizer isso dentro de ti? Nada vai funcionar. Precisa para você declarar, confessar isso na tua boca, para essa situação mudar. É isso que eu quero para você. Estou a levar esse tempo para você perceber o segredo. Eu vou te pedir uma coisa. 1 mais 1, você vai me dizer 2. Mas sabe alguma coisa até hoje? Tem outra pessoa que não sabe disso. É segredo na outra pessoa porque ainda não aprendeu isso. Então, para ti, foi na escola, conhece isso porque alguém te ensinou para você perceber 1 mais 1 é igual a 2. Então, esse mundo é mundo de segredo. Quando você já conhece, você é o Filho de Deus, então o Espírito de Deus está dentro de ti. Então, como tu usa? O problema grande também é que ele não consegue, várias pessoas não conseguem falar bem com o nosso Pai, porque pede Jesus Cristo no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, naquele tempo você não me pede nada. Aquele tempo pede o Pai no nome de Jesus Cristo. Ele diz, você fala com o Pai a meu nome, aquele que você quer, o Pai vai te dar. Também ele está dizendo uma declaração muito forte. Tudo as coisas, ele diz, tudo as coisas você vai pedir ao Pai a meu nome. O Pai vai executar isso. Então, o que tu queres? Tu fala, oh não, Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Ele não quer isso. Às vezes não vai funcionar isso. Fala com o Pai no nome de Jesus Cristo. Tudo funciona. Porque aquele Pai está dentro de ti. Então imagina aquele Espírito ressuscitou Jesus Cristo dentro do morto, vive dentro de ti. Quando você quer saber isso, tem Bíblia ali, procura no Romanos 8, versículo 11. Você vai ver o Espírito, aquele ressuscitou Jesus Cristo está dentro de ti. Então aquele Espírito, aquele ressuscitou Jesus Cristo está dentro de ti. Então o que você está a esperar? Significa que aquele Espírito ressuscitou Jesus Cristo dentro do morto, está dentro de ti. Então o que tu faz? Toma decisão. Manda embora aquela doença, manda embora aquele problema de emprego, manda embora. Você chama aquele que você quer ver. Não sabe, você passou muito tempo a pedir a mesma coisa, ou não? Manda o CV ali, manda o CV ao outro lado, manda o CV, ninguém te responde. Então, o que tu faz naquela posição? Reza. Diz, eu sou filho de Deus. Sou a filha de Deus. Com isso, o Espírito de Deus está dentro de mim. Aquele emprego é meu. Declara isso na tua boca. Quando você declarar, as coisas funcionam da maneira que tu queres. Isso chama fé. Fé não é feito para você lutar. Outra pessoa pensa, eu tenho fé, vou lutar. Não, você não pode lutar com fé. Fé é uma coisa que você já tem. Qualquer empresa tu quer, mete aquela empresa no teu coração. Mete aquele tipo de emprego que você quer. Depois vai lá com boldness. Fala com eles. É isso que querer você perceber. Querer você perceber quem é tu. A dimensão do Espírito de Deus dentro de ti é outro. Você não pode sofrer com o nome de Jesus Cristo dentro de ti. Você não pode passar o mal que você está a passar. Não. 1000 vezes não. Não pode. Toma a decisão hoje. Toma a decisão.
Ficou muito tempo naquela cama, naquela doença. O doutor já te deu vários tipos de remédio, não tem solução. Desde aquele acidente do carro, você está ali, estou a ver uma pessoa, nesse momento está passando muito mal. Quero te dizer, a solução teu hoje já chegou, o tempo é agora, o tempo já chegou para ti. Nosso pai não fez doença, então por que essa doença pode permanecer no teu corpo? Não! O casamento daquela doença com o teu corpo hoje acabou. Olha só para mim, olha só para mim. Nesse momento mesmo, aquela doença, aquele câncer, aquele não tem cura. Tem cura agora, está saindo. Vê agora, está saindo do teu corpo. Só você olha para mim. Só o trabalho que eu te pedi a fazer é só para você olhar para meus olhos. Eu também estou a olhar. Então, nesse momento, aquela doença está dentro de ti. Aquela situação negativa, aquela enfermidade estava dentro do teu corpo. Aquela situação você não estava conseguindo, aquele negócio estava faltando só a assinatura, mas agora está quase anos e anos, você não tem outra solução. Agora tem a solução, porque você aceitou, você é filho e filha de Deus. Então aquela doença, aquela situação, toda situação negativa, eu falou, aquele também não falou. Só o que tu te pedi para você molhar-se. Tu a dar instruções agora. Tu espírito mau, tu aquele espírito negativo, estava a complicar o corpo de meus irmãos. Nesse momento, no nome de Jesus Cristo, tu a te dizer de libertar. Sai nesse corpo. Não volta mais. Está de parabéns. Procura agora, tudo já está bom. Está de parabéns. Faz aquele movimento que tu não estava conseguindo fazer. O movimento do teu corpo. Aquele de negócio, vai lá, volta ali naquela porta, bate. Vai ter a boa resposta já amanhã. Vai lá. Aquele não estava conseguindo, tudo aquele foi negativo para ti. Tudo já saiu. Aquele está procurando emprego, vai lá, bate aquela porta, já tem uma boa notícia para ti. Tudo já está bom. Deus te libertou. Não anda a pedir desculpa, porque Deus não se lembra mais daquele. Você já está liberta. Não esquecer sempre de ir à igreja. Vá na tua igreja. Vai lá aprender mais. Não fica sempre em casa no domingo. Sai para a igreja. Porque na igreja você vai aprender novas coisas. Rezar com as outras pessoas. Quando não sabe rezar, você aprende com as outras pessoas. Mas a verdade, tu não pode faltar à igreja. Porque nosso Pai gosta muito para nós lhe louvar. Gosta muito para quando nós falamos com Ele. Ele gosta desse tipo de comunicação entre nós. É isso que eu quero para você continuar a fazer. Porque você tem nova identidade. Você não chega nesse mundo para deixar os outros, ou ver os outros poder, ou ver os outros a prosperar. Não, você também. A prosperidade também para ti. A verdade é, Deus fez tudo para você prosperar. Foi o espírito mal, aquele estava vivendo dentro de ti há pouco tempo, mas agora está tudo bem. Mas estou feliz a te ver, muito feliz. A te ver a mudar, a te ver várias situações bonitas. Gostei. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Que é quando eu vou começar outro programa. Qualquer situação, qualquer oração, tem o contato está passando lá embaixo da tua televisão. Manda lá um e-mail. Manda lá um SMS. Ou liga para mim. Quando você quer perceber alguma coisa, porque estamos na escola. O meu problema é querer te ajudar para você conseguir alcançar aquilo que tu não está conseguindo alcançar. A impossibilidade com Deus é possível. Está a perceber? Deus te abençoe. Te amo muito. Bye bye.